Brasil Popular e a coordenação do plano de governo, presidente Lula. O tema são medidas emergenciais para enfrentar a crise. Por onde que a gente começa? Se você quiser. O que a frente vê como um conjunto básico de medidas para começar a reconstruir essa situação que vem sendo todo um conjunto de programas, um projeto de país que está sendo desmantelado? Já começamos? Já começamos. Primeiro explicar um pouquinho, você falou na frente, o que é a frente. A frente é um esforço que começa desde 2015 para reunir, naquele então, a resistência democrática ao golpe que nós víamos em caminhamento. Então, ela faz essa primeira resistência ao golpe, faz a resistência na defesa de Lula e agora, não diria mais a resistência, as ações concretas de combate ao governo usurpador. Ela é uma tentativa de um diálogo para além dos limites do PT e para além mesmo dos limites dos partidos de esquerda. Ela compreende a participação dos partidos, mas principalmente do movimento social. Nós temos mais de 70 instituições do movimento social que atuam na frente e ela teve, no meu entender, um papel muito importante, tanto na defesa de Dilma, tanto na defesa da democracia, tanto na denúncia do golpe. A questão emergencial fundamental é a questão democrática. A questão democrática tem 2 pontos de referência. Um, que não é tudo, mas é parte fundamental, é a realização das eleições. Nós precisamos assegurar as eleições, não é que elas sejam a solução, mas sem elas nós não retomaremos o processo democrático. O senhor diria que hoje existe uma ameaça real à realização das eleições? E como que a gente identifica isso? Essa ameaça existe hoje, permanecerá durante o processo e reacenderá essa história deste país, reacenderá se a centro-esquerda ganhar as eleições. Só há um meio de garantir essas eleições, garantir a constitucionalidade dela, ou seja, não haver mais golpes dentro do processo eleitoral e o respeito ao veredito, que é a mobilização popular. A ausência dessa mobilização permitiu, em 2014, a ausência dessa mobilização em 2014 permitiu o golpe em 2016. Hoje existe mobilização num nível suficiente para garantir essas condições? Não, ainda não. Nós não conseguimos uma mobilização, é um fato histórico, né? Nós não conseguimos uma mobilização necessária para garantir o mandato da Dilma, não conseguimos uma mobilização necessária para impedir a consolidação do governo ilegítimo, não tivemos a mobilização necessária para impedir o processo e a condenação ilegal, inconstitucional, injusta e injuriosa do Lula. O que impede? Qual é o obstáculo? obstáculo? Isso aí é o... Nós temos que fazer muita revisão, né? A esquerda como um todo, os partidos, o movimento sindical, o movimento social. Eu, desde muito, defendo uma revisão dos nossos métodos. Não é possível que alguém ache que nós só fizemos acertar. Ainda tem muita gente que tem medo da identificação dos erros. Eu acho que é fundamental identificar os erros para poder não repeti-los. E uma interpretação do processo histórico. Sim. O fato é que, 13 anos depois de havermos assumido o governo,
nós verificamos que estávamos muito longe do poder. E, nesses 13 anos, nós não realizamos as reformas que poderiam nos levar ao poder. E como coroamento disso, com 13 anos de governo, nós não conseguimos reunir 170 deputados no colégio de 513 para impedir o impeachment. Eu acho que isso convida a uma avaliação qualquer. Entre essas reformas. A primeira reforma que nós não fizemos, a primeira foi a reforma política. Sim. Nós não fizemos a reforma política. Que era fundamental. Fundamental. Depois, em seguida, nós não fizemos a reforma tributária, que é a reforma que vai garantir, dentro do capitalismo, dentro dessa estrutura, um maior distribuição, um mínimo de distribuição de renda, consolidar o nosso projeto. Nós fizemos a reforma do Poder Judiciário. Está aí, o poder que temos. E não fizemos a reforma do sistema, não é nem reforma, a regulação, a simples aplicação dos dispositivos condicionais sobre a mídia eletrônica. Estamos pagando por tudo isso. E agora, por onde que a gente começaria, na hipótese, para garantir eleição, nós temos que ter mobilização. Nós não temos hoje o nível satisfatório. Como que a gente... Lutar por ele, né? Por esses atos que nós estamos realizando aqui são importantes, e termos a compreensão, pelo menos colhendo a lição do impeachment, que as forças, por duas questões fundamentais. Que nós, as chamadas forças de esquerda, não somos maioria. Portanto, nós precisamos, para enfrentar a direita, de uma frente que vá para além de nós. Foi essa frente que fez o Direita Já, que fez a anistia, que implodiu o colégio eleitoral. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, nós compreendemos que precisamos aumentar as nossas bancadas no Congresso. Porque, queiramos ou não, as questões passam pelo Congresso. Então, são duas decisões táticas fundamentais. E ampliarmos as nossas forças para tentarmos, nas eleições, retomarmos o governo. E aí fazermos uma campanha para além do processo eleitoral. Se nós só ficarmos pedindo voto, nós vamos fracassar se ganharmos as eleições. Nós temos que fazer uma campanha politizante que diga o que vamos fazer, a começar pela revogação das medidas do governo de exceção. Isso seria o primeiro passo? O primeiro passo. Isso é possível? É possível. Depende de decisão política. Depende de querer. Nós começaríamos revogando a reforma trabalhista? Não, e defendendo o referendo. Certo. Vamos discutir isso através das medidas constitucionais. Primeiro compromisso do nosso governo deve ser um plebiscito para revogar essas medidas. E dizer isso claramente. Dizer que nós vamos fazer uma reforma política. E qual é? Dizer que vamos fazer uma reforma do judiciário. E qual é? Dizer que vamos regulamentar o sistema de comunicação eletrônica. E qual será essa regulamentação? Aí, então, o presidente tem força para isso. Se ele disser uma coisa no palanque e fizer outra, aí vai esvaziado. Certo. Agora, esses seriam pressupostos básicos para aí você começar a atacar a questão econômica. Sim. É evidente que está aí. No quadro de hoje é evidente que o desenvolvimento deste país depende diretamente
distribuição de renda, e você não tem distribuição de renda se você não promove o desenvolvimento, e você não promove o desenvolvimento se o Estado deixa de investir. Nós hoje estamos investindo menos do que investimos há 50 anos. Estamos investindo apenas 1% do PIB. E de um lado, e de outro lado, desfolhando todas as estatais, que são responsáveis pela infraestrutura. Estamos destruindo a Petrobras, pretendem destruir a Eletrobras, pararam-se os investimentos em infraestrutura. O que eles querem fazer o país? Esse teto de Tem que ser gasto. revogado. Tem que ser revogado imediatamente. É a primeira medida. Tem que ser... A alegativa dessa criatinice era diminuir o déficit aumentou. Quando o senhor fala que tem que haver essa consciência das forças de esquerda, que não são maioria e que elas têm que se juntar, significa se juntar também na disputa eleitoral? Claro. Um programa único? Uma candidatura única? Eu estou mais preocupado com a unidade política. Sim. O que eu quero explicar? Não basta ganhar eleitoralmente. Se nós não ganharmos politicamente, porque você ganha eleitoralmente e chega no Planalto sem forças para governar, ou sem forças para fazer o seu programa, para executar o seu programa. Não adianta. Vamos falar de forma clara. O segundo governo da Dilma. Nós não tínhamos força para executar o que tínhamos dito na campanha. E deu no que deu. Quer dizer, nós temos que ganhar a sociedade. Se tiver vários candidatos que tem problemas, se todos nós tivermos compromissos em torno das questões fundamentais. Esse é o objetivo. Para poder mudar. Poder mudar. E o senhor viu hoje a possibilidade do presidente Lula concorrer? Nós temos que lutar por isso. Né? Nós não podemos, neste momento, sequer pensar em outra coisa. Né? Claro que há uma política de Estado-Maior. Né? Cumpre ao Estado-Maior, indicar as palavras de ordem, e cumpre o Estado-Maior discutir, mesmo no curso das batalhas, as alternativas. Tem que estar na mesa todas as alternativas. Mas, enquanto nós estamos travando esta batalha, nós não podemos nos desviar dela. E como que o senhor analisa esse crescimento dessa extrema-direita nesse processo do último ano, que onde isso ficou mais evidente? O crescimento vem de trás. Nós é que não tivemos competência para ver o cisma ideológico que estava ocorrendo debaixo dos nossos pés. Eu tenho uma tese muito pessoal. Isso tudo começou a ser construído no fim da ditadura. Nós fomos o único dos países vítimas da ditadura na América do Sul que não procedeu à ruptura. A ditadura saiu no dia que quis, como quis, impondo regras que persistem até hoje, como, por exemplo, a impunidade dos militares criminosos, a manutenção do discurso reacionário nas escolas superiores e a preeminência dos militares do governo civil, como está reacendendo agora. Quer dizer, não se mexeu nessa estrutura, nós não enfrentamos essa estrutura, não tivemos coragem de denunciar essa estrutura e ela ficou minando a democracia dentro das casernas. E isso veio à tona agora? Está vindo à tona agora, e de uma forma perigosa, porque tem esse capitão irresponsável. Eu não estou preocupado com o que esse capitão irresponsável está fazendo. Me preocupa muito mais a repercussão do seu discurso dentro da caserna.
E na sociedade. A sociedade nós vamos enfrentar. Nós enfrentamos. O problema Porque ele não está falando sozinho. não está falando sozinho, nem vai falar sozinho. O problema é ele na caseta. Principalmente a jovem oficialidade, que não nos ouve. Como se fazer ouvir por esses setores? Não sei. Não sei. Eu acho que nós temos, por exemplo, nós ficamos desde 84 preocupados com os militares, não mexer nisso, Sim, não preocupado tocar nisso aqui e conciliar. Conciliar. A tragédia do Brasil é a conciliação. É a conciliação. Tantas as vezes em que nós chegamos perto da ruptura, quando a sociedade de base, os de baixo, não conseguem mais, não suportam mais o poder de cima, nós fazemos a conciliação para defender os interesses dos de cima. Toda é essa, desde a independência. É só conciliação. Nós não enfrentamos nenhum problema. Em nenhum momento. Mesmo quando éramos maioria. O presidente Lula fez isso. Não. Não? Não. Alguns setores dizem que Não, um dos ele problemas dele foi a conciliação. Foi a conciliação. Não? Ele conciliou no primeiro e último dia. Sim. Porque tinha que se manter no poder, porque nós não tínhamos estabelecido força necessária. Nós temos uma tragédia que temos que considerar no processo de 2018. Porque é fundamental a reforma política. Vou citar um caso que eu acho que está na origem desse problema do Lula, que é o chamado presidencialismo de coalizão, que eu resumo da seguinte forma. Por exemplo, a Dilma foi eleita com 51,7% dos votos. Algo assim. Ela devia ter 51,7% do Congresso. Ela elegeu 70 deputados no colégio de 513. Como governar? Me diga como é que governa. Lula, no primeiro ano de governo, tentou governar sem o PMDB. Quase sofreu. Tentaram impeachment. Houve divisões dentro da direita, dentro do PSDB, e ele foi para a rua. Ganhou, mas teve que compor. E durante 2 eleições, nós elegemos como vice-presidente da República o senhor Michel Temer. Como nós que nomeamos Michel Temer. Como nós que escolhemos. Que triste. Não, são as condições. Nós só tivemos um presidente de 46 para cá, só tivemos um presidente que logrou maioria parlamentar, foi o Juscelino, tinha sido eleito com os 2 maiores partidos da República, então o PSD e o PTB. O resto, todos governaram com minoria, tendo que conciliar. Como é que se concilia? Com seus adversários. Você não concilia com você, você não concilia com o seu grupo. O Lula ia ampliar com o PT? Ampliar com o PCdoB? Ampliar com quem? Isso, meus amigos, não ocorre só no Congresso. Tem que compor com a Fiesp, tem que compor com os banqueiros, Sim. tem que compor com o FMI, tem que negociar com o Departamento de Estado, com o Pentágono. Isso é um país. Como é que a reforma política pode romper com esse modelo? É um rompimento lento, né? Uhum. O princípio, o início. Ela tem um problema que me assusta muito. Eu peço que vocês, os 3 ou 4 ouvintes, até pessoas que me ouçam, me compreendam. Nós precisamos fazer reforma política, mas nós temos
um problema para executá-la. A crise dos nossos partidos. Há uma falência geral, isso não é só brasileiro, não, há uma falência geral do sistema de partidos. E é uma crise terrível no sistema de partidos do Brasil, do nosso campo, e no campo geral. Único, sem querer jogar flores, tirante o PT e o PCdoB, com características diferentes, você não tem mais estruturas partidárias. Nosso grande adversário, o PSDB, acabou-se. O famoso, meu antigo partido, o Partido Socialista Brasileiro, está entre o Joaquim Barbosa e o Alckmin. Joaquim Barbosa, o mensalão, que diz que o problema do Brasil é implantar o capitalismo. O PPS, sem adjetivo, né? Porque qualquer adjetivo é publicado. E o que é que sobra daí? O que é que sobra para dar sustentação a um presidente progressista? O movimento social. Onde estão as entidades da sociedade civil que nós abandonamos? Quer dizer, elas foram abandonadas e elas também não estão sendo vistas nesse momento. Não. Muito pouco, né? Nós temos que voltar a elas. Cobrar da ADI, cobrar do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, cobrar da CNBB. Nós deixamos as periferias. A esquerda abandonou a periferia, no lugar da esquerda entraram os neopentecostais e as milícias. Exatamente. Temos que fazer uma revisão disso tudo. Processo difícil esse. Não é difícil, não. O que nós não podemos é pensar que o poder cai do céu. Porque nunca caiu. Ele é construído daqui para baixo, daqui para cima.